estejamos ligados com intimidade no Espírito e deixar que Ele trabalhe em nosso coração. E às vezes nós vamos começar a viver ou experimentar esses frutos do Espírito depois de passar por um momento difícil. Aí nós começamos a exercitar esse fruto, buscá-lo. Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Amém? E nós hoje vamos falar um pouco sobre a paz. Pode sentar, meu amado, minha amada. É uma expressão que pequena, paz, mas é tão complexa. É muito difícil explicar o que é a paz. Às vezes, e o conceito comum é esse, que a paz é a ausência de guerra. A paz é a ausência de conflito. Mas, mesmo que não haja conflito aparente, mesmo que não haja guerra aparente, a pessoa pode não viver em paz. Ela pode não experimentar a paz. Ela pode apenas ouvir falar, mas não viver na essência essa palavra. Então, o conceito comum que o mundo nos traz, nos mostra, se apresenta a nós é: onde não há guerra, há paz. Onde não há conflito, há paz. Onde não há dissensão, há paz. Às vezes nos noticiários nós ouvimos os líderes mundiais, grandes personalidades no mundo, falando que há necessidade de ter paz, há necessidade de haver uma mediação de conflitos. E conflitos nesse mundo é o que não falta. Guerras, disputas nesse mundo é o que não falta. E eles, em todos os momentos, nos noticiários, nós ouvimos alguém se colocar como talvez o mensageiro da paz, aquele que promove a paz, ou se diz promover a paz. Às vezes a gente vê também artistas famosos, em seus shows, em seus momentos de glória, eles falarem de paz, eles falarem que a paz é necessária, que a paz é algo que deve ser buscado. Mas às vezes são palavras soltas ao vento. Muito se comentou nos últimos dias sobre um acordo de paz lá no Oriente Médio, envolvendo Israel e os Emirados Árabes. Quem ouviu no jornal esse acordo de paz? Quando a gente ouve essa notícia, a gente já começa a ficar, num primeiro momento, alegre. Nossa, será que agora vai ter paz naquele lugar? No Oriente Médio, que é um berço, um palco de conflitos ancestrais, bíblicos. E a palavra de Deus nos assevera, nos garante que aquele ambiente ali não vai ter paz. Ele só terá paz só depois que o príncipe da paz se estabelecer ali. Mas a gente fica com aquele entusiasmo, a gente ouve essas notícias e ouve Israel, os Emirados Árabes, os Estados Unidos mediando. A gente fica palpitando, desejando para que a paz se estabeleça. O mundo clama por paz. Eu não conheço ninguém que diga, em sã consciência, eu gosto da guerra. Não conheço ninguém. Interessante, eu lembrei, uma vez, eu tinha um grupo de estudo da palavra, e nós nos reuníamos ali, várias pessoas ali, muitos descrentes, outros crentes,
E a gente compartilhava, orava e meditava na palavra. E essa pessoa, um visitante, muito observador, muito questionador, toda vez que a gente perguntava, olha, vocês têm algum ponto para a gente orar, ou algo que vocês querem colocar diante de Deus para orar? Interessante os motivos de oração dele. Eu lembrei, era sempre assim: vamos orar pela paz mundial, vamos orar pela fome mundial. Então, assim, eram desejos muito abrangentes e nada particular. E eu achava interessante, ele sempre vinha colocando, ele participava, mas colocava esses pontos de oração bem genéricos. Até um dia que ele colocou um ponto de oração, um problema grave. E eu pensei, é hoje. Na hora que ele apresentou o problema dele, algo difícil, eu falei, vamos orar. E após a oração, eu com toda a fé falei, até sexta-feira o seu problema estará resolvido. Que fé, né? Eu pensei, é hoje ou nunca que eu pego esse abrangente em termos de pedido de oração. E sexta-feira, às 8 da noite, isso era uma terça mais ou menos, na sexta-feira às 8 da noite eu recebo uma ligação: o problema acabou de ser resolvido. E esse é o nosso Deus. Agora, ele precisou viver uma angústia, um momento difícil, para que ele experimentasse o milagre. E eu tenho certeza que ele experimentou uma paz fantástica. De tal maneira que ele, quando me via na rua, ele se assustava, ele achava que eu era um ET, porque eu tinha feito aquela oração e o milagre tinha acontecido e aquilo era impossível. E o milagre aconteceu. Às vezes a gente precisa estar num contexto de dificuldade para poder dar lugar a Deus para nós exercitarmos aquilo que Deus quer dar, e um dos aspectos é a paz. Às vezes a gente ora a Deus dizendo: Senhor, eu sou uma pessoa tão impaciente, me dá paciência. Quem já orou assim? Alguém já orou assim? Aí quando você ora pedindo paciência, Deus te dá tribulação para você exercitar e aprender a viver a paciência. Então Deus precisa de um ambiente, às vezes precisa de um ambiente para que você comece a viver a extensão daquilo que Ele tem para você. O mundo clama por paz. Nós desejamos a paz. Interessante que em Daniel capítulo 9, versículo 27, fala, e nós entendemos assim, pela interpretação, que na última semana da história dessa humanidade, da humanidade, os últimos 7 anos, a 70ª semana, que vai definir, que vai concluir a história da humanidade, os últimos 7 anos, os 7 anos de tribulação. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, falando de uma pessoa, de um homem, de uma figura que vai conseguir fazer uma aliança de paz. E diz assim, não precisa você abrir: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O mundo anseia tanto pela paz, que vai se manifestar com astúcia e engano,
e vai fazer um acordo de paz que vai envolver muitas nações e Israel. É por isso que as pessoas, muitos cristãos que têm conhecimento, quando ouvem falar de paz em Israel, já se preocupam. Será que é o acordo que chegou? Será que a paz que a gente tanto anseia, que as pessoas tanto anseiam, vai ser justamente aquela armadilha que vai favorecer com que o inimigo se torne o líder mundial e corrompa Israel, corrompa a palavra de Deus? O conceito humano de paz, ele é um conceito em termos daquilo que está fora dele, o conceito humano. Então, se eu vivo e ao meu redor não tenho conflitos, não tenho dificuldades, não tenho dissensões com nenhum tipo de assunto ou com pessoa alguma, eu sou tentado a dizer que eu vivo em paz. Esse é o conceito humano de paz. Mas então me explique, como é que alguém que não vive em dificuldades, que vive com sobras materiais, ele se lança de um prédio e tira sua vida, não tendo falta de nada material? Por que ele faz isso? Porque lhe falta a verdadeira paz. E esse é o conceito espiritual de paz. Não é aquela, pode ser aquela que está fora, mas é principalmente aquela que está no seu interior, que está dentro de si. Por isso que Jesus, no livro de João, capítulo 14, versículo 27, disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. A paz que ele dá, ela te alivia a alma, ela refrigera a tua alma, ela alivia a tua angústia. Antes de ser cristão, de ser crente, eu, ainda bem jovem, 20 e poucos anos, eu fui incumbido de realizar uma tarefa muito pesada, um fardo. Eu tinha que administrar uma estrutura logística para mais de mil homens, 1.500 homens, no exercício. E eu, sem muita experiência, contando com uma outra pessoa que tinha bastante experiência, essa pessoa, de forma maldosa, pulou fora, arranjou uma desculpa para sair da incumbência do encargo que era dela e disse: é você que vai fazer, eu não vou poder estar aqui. E eu olhei aquele desafio e pensei: e agora? Não vou dar conta. E mesmo sem ser crente, eu lembro que eu comecei a me angustiar. E eu comecei a imaginar: vai dar errado, não vai dar certo, vai ser uma derrota, vai ser algo terrível. E eu lembrei que tinha uma música, um louvor, eu não lembro quem tinha me dado, mas eu, por coincidência, eu liguei aquele louvor. E eu comecei a ouvir aquele louvor. E eu comecei a ser envolvido por aquele louvor. Aquele louvor começou a esvaziar aquela angústia do meu coração. E eu não fiz nenhuma oração específica. Foi o louvor
quando acabou aquele louvor, eu tinha convicção absoluta que tudo ia dar certo. Tudo ia dar certo. E nós passamos 17 dias em uma operação. E eu coordenando toda a estrutura logística dessa operação. E eu digo para vocês, tudo deu certo. Como eu falei, às vezes você precisa viver um contexto para Deus te fazer viver. Tem pessoas que pedem, Senhor, eu queria ver milagres tremendos. Eu queria ver coisas sobrenaturais. Eu queria ver o Senhor eu acordar de manhã e encontrar uma mesa posta por puro milagre, que eu não preparei, ninguém preparou, mas eu encontrar uma mesa farta. Quem gostaria de viver um milagre desse? Levanta a mão. Agora, quem gostaria de ter falta do alimento, não ter expectativa nenhuma de ter aquele alimento, não ter recurso, não ter para onde correr, não ter amigos, não ter parentes, não ter nada, e só ter a Deus para clamar e dizer, Senhor, se tu não fizer um milagre, eu vou padecer. Quem gostaria de viver isso, para ver um milagre desse? Precisamos experimentar aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz que nós vamos ter amor, alegria, paz, nós teremos. Mas nós temos que viver com fé. Nós temos que tomar posse. E mesmo que a gente não esteja sentindo nada disso, nós temos que ter fé que Deus vai mudar e nós vamos passar a viver o que a palavra diz que está reservado para nós. Precisamos largar o ouvir falar. Precisamos largar o comodismo e deixar de falar da boca para fora que nós fazemos aquilo que nós vivemos aquilo que não vivemos. Nós às vezes cantamos aqui e não vivemos aquilo que cantamos. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Será? Eu já fui cobrado por coisas pequenas, de alguém chegar no púlpito e dizer, eu queria que vocês orassem pela irmã fulana que está passando mal, e eu queria que a igreja orasse, você na sua casa, você se lembrasse, você vai orar, amém? E a gente vai naquele impulso, né? Amém? Não é verdade? E Deus me cobrou nesse momento, na mesma hora, disse, você vai orar mesmo? Você está dizendo que vai. E eu entendi que eu era relapso também naquilo que eu falava. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta de tudo aquilo que sai da nossa boca. E às vezes a gente fala, e às vezes prega para as pessoas aquilo que não vive, que não crê. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Cristo é aquele através de quem você vai alcançar a sua vitória. Ele é a resposta para todo tipo de indagação que você tenha. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim,
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São textos que a gente já conhece de tanto ouvir, mas na hora que está precisando botar em prática pela fé, a gente se acovarda. Na hora da primeira dificuldade, a gente ora assim: Senhor, por que me abandonaste? Por que eu estou passando por isso? No dia anterior estava tudo bem, mas naquele dia está tudo mal. E a gente só falta abandonar. Não, Senhor, eu quero abandonar porque eu não aguento mais. Hoje foi terrível. Eu quero abandonar a obra, eu quero abandonar a igreja, eu quero te abandonar. Nós somos assim. Não devíamos, mas somos. O maior conflito que o ser humano pode viver é quando ele está em inimizade com o seu Deus. Quem vive em inimizade com o seu Deus não acha paz em lugar nenhum. Você pode ter todo tipo de coisa ao seu redor, mas se não tiver paz, você não se sente pleno. Você se sente angustiado. Mas nós temos uma forma de nos reconciliarmos. Pois a palavra em Romanos capítulo 5, versículo 10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É a primeira coisa que a pessoa tem que buscar. E eu falo isso, às vezes você pode estar se perguntando, mas todos nós aqui já aceitamos a Cristo, mas quem está em casa, quem vai assistir esse estudo, esse ensino, sabe lá Deus em que momento, um dia futuro, talvez ele não tenha ainda essa percepção. E o que vai trazer paz para o coração angustiado. E às vezes a pessoa não sabe nem do que está precisando, mas ela sabe que tem um vazio no seu coração. Jesus quer reconciliar você com o Pai. Ele é a ponte que reconcilia o mundo com o seu Deus. Ele é a ponte do religare, da religião verdadeira. Não a religião no sentido pejorativo, mas a religião verdadeira, que é religar, é refazer aquilo que foi desfeito lá no Éden, que foi perdido, e que a raça humana vive na separação, enquanto não se reconcilia com o seu Pai eterno. Viver em pecado tira a paz. Tira a paz. Davi, no Salmo 32, ele fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Ele está falando aqui de carne, de osso, dessa matéria orgânica que nós temos aqui? Não, ele está falando da sua alma. Ele está falando do seu eu interior. Ele estava se sentindo envelhecido, destruído por dentro. E ele continua: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Por que Deus pesa a mão sobre uma pessoa que está em pecado? Não seria mais fácil ele facilitar a vida da pessoa? Mas por que Deus pesa a mão sobre a vida de alguém que está em erro? É justamente para ele se consertar.
é justamente para ele se voltar para o caminho verdadeiro. E o salmista, Davi, finaliza dizendo assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Só depois do perdão é que nós podemos ter verdadeira paz, nos sentir livre dessa angústia, da solidão que é o homem viver sem Deus. Nós vivemos um mundo hoje, eu acho que diferente dos nossos avós e pais, porque no passado a gente não ouvia falar de coisas como ansiedade. Hoje nós ouvimos falar de pessoas que têm assim: não, eu tive uma crise de ansiedade. Eu nunca ouvi falar meus avós, pais, dizerem: não, eu estou num pico de ansiedade. Eu tenho um estresse pós-traumático. Eu tenho síndrome do pânico. Eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Você ouviu seus pais falarem disso? Eu tenho uma fobia. Eu tenho depressão. E eu não estou aqui dizendo que a nossa geração, que o nosso presente momento é mais frágil, é menos resistente, porque essas coisas são doenças que são forjadas aqui na alma. São coisas que às vezes o cristão, o crente, tem vergonha de admitir, mas é uma doença na alma. E o crente fica com vergonha porque ele acha assim: se eu disser que eu estou com depressão, vão dizer que eu estou em pecado. E eu quero dizer para vocês que eu sempre achava que quem tinha esse tipo de coisa que eu falei, crise de ansiedade, faltar respiração, sentir mal, em depressão, eu achava que era falta de Deus. Até que, na minha família, e eu acompanhei desde o começo, no meio de um culto, essa pessoa da minha família começou a passar mal. Você está dizendo, num culto, meu irmão? No culto. Começou a passar mal. Começou a sentir falta de ar. E começou a ficar tonta. E eu tive que levar para um atendimento médico. E essa pessoa, as medicações não resolviam. E essa pessoa começou a não dormir. Crente, fiel a Deus, e eu acompanhando. E essa pessoa não dormia mais. E essa pessoa começou a perder a sua autoestima. Começou a viver uma tristeza profunda no seu coração. Essa pessoa comentava: a minha vontade é sair na rua, me esconder no meio do mato e sumir. E essa pessoa chegou a dizer: eu tenho vontade de morrer, por causa dessa angústia profunda, essa depressão. E a gente orava, mas parece que a coisa não se resolvia. As pessoas da igreja intercediam, oravam, mas a circunstância parecia não mudar.
E essa pessoa teve que tomar uma medicação para tentar resolver o seu mal. E através da medicação, Deus curou. E quando essa pessoa na igreja deu testemunho, foi tudo contrário àquilo que eu pensava. Crente não toma remédio controlado. Crente não toma tarja preta. Porque quem tem o Espírito Santo não vai usar um remédio controlado jamais. E o meu conceito mudou. E quando essa pessoa dava o testemunho na igreja, quando ela acabou de dar o testemunho, várias pessoas chegaram para ela e disseram: eu vivi a mesma coisa que você. Um dos pastores da igreja chegou para mim e disse: eu já tive depressão. Muitos homens de Deus, muitos pastores, a gente ouve falar, tiram a vida. Esses tempos atrás parecia que era uma onda de suicídios, de pastores. Eu não tenho dúvida que eles estavam em depressão. E esse mal a gente vai guardando até vencer, até reconhecer a nossa fragilidade e colocar em Deus sim a salvação e a solução, mas também fazer uso de um remédio. Isso é contrário ao que a gente prega, né? Não, doente na igreja não toma remédio, ele veio aqui para ser curado. Mas se esquece que foi Deus que deu sabedoria ao homem e inteligência para tomar uma medicação, para criar uma medicação. Eu não estou aqui defendendo que você saia correndo atrás disso. Não. Pois eu creio que Deus pode fazer um milagre também na sua vida. O que eu vivi na minha família, você pode estar vivendo agora. Eu senti no coração de falar isso. E eu não duvido nada que aqui no nosso meio, aqui, tenham pessoas que estão vivendo processos de depressão. Eu não tenho dúvida, aliás, não vou afirmar, mas eu não duvidaria que no nosso meio alguém aqui, talvez essa semana já disse, eu preferiria morrer. Mas você tem um Deus que pode mudar a sua história. Você tem um Deus que pode mudar a sua realidade. Você crê? Eu conheço pessoas que quase entraram em depressão por causa dessa pandemia. Disseram que estavam vivendo já sintomas de depressão. Crentes. Não estou falando de pessoas do mundo, não. Como está a tua alma? Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 31, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essa pandemia é oportunidade para a igreja exercitar essa esperança. Porque se você se deixar abater por toda essa perspectiva de coisas ruins, você vai tombar. Mas se você exercitar a sua fé,
depositando a sua esperança naquele que tem poder para te dar a paz, para solucionar as suas dificuldades, as suas angústias, você vai vencer. Uma outra vez eu já falei que essa pandemia ela vai gerar duas coisas no crente. Ou ela vai fortalecê-lo, ou ela vai destruí-lo. Você estará onde? Nos fortalecidos? Naqueles que venceram? Naqueles que em meio à prova, em meio à luta, em meio à dificuldade, ergueram a cabeça e creram naquele que redime a tua vida. Jesus, ele lança um convite para você irrecusável. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não tem um Salvador teórico. Você pode orar crendo que aquele que vai intermediar, aquele pelo qual você vai orar ao Pai, que nós oramos sempre nos cultos, em nome de Jesus. Você não tem um Salvador, um mediador teórico, mas ele experimentou todo o sofrimento que você pode estar vivendo agora. Você pode dizer assim, mas ele não viveu angústia. Se você ler que ele transpirou sangue no Monte das Oliveiras, se aquilo não era angústia, eu não quero viver uma angústia tal que faz você transpirar sangue. Então, quando você está com o coração angustiado e você ora a Deus através de Cristo, você pode ter certeza que Ele sabe o que você está passando. Seja qual for a dificuldade que você está vivendo, ou você possa vir a viver, Ele viveu também. Ele passou fome, com certeza passou frio, passou sede, e foi tentado em todo tipo de tentação que o homem poderia ser tentado. Mas ele venceu. Ele venceu. E aquilo que ele conquistou na cruz, e a sua vitória é minha e sua. Porque ele venceu por mim e por você. Eu queria nesses minutos finais convidar você a orar. Eu queria te convidar a ficar de pé. Você pode estar vivendo algo que eu falei agora. Pode até estar tomando remédio controlado. Mas o Senhor pode te dar a liberdade hoje. O Senhor pode resolver essa doença que você tem na sua alma, essa angústia. Ele pode te dar a solução agora. Curva a sua cabeça. Se você não vive isso, eu tenho certeza que você conhece alguém próximo a você que vive isso. Eu queria que, se você não vive algo assim, glória a Deus. Mas se você agora está lembrando daquela pessoa que vive essa aflição terrível na alma, eu queria que você orasse por ela. E se você está vivendo isso, nós vamos orar juntos também. Senhor, em nome de Jesus. Pai, não temos força em nós. Reconhecemos isso, não temos força em nós para vencer as guerras que nos apresentam. Não temos capacidade. Às vezes olhamos desafios à frente e não enxergamos saída. Às vezes as montanhas que estão à nossa frente são tão altas
que parece que não dá para enxergar o céu. Mas independente dos obstáculos, da altura que eles vão se manifestando na nossa frente, nós sempre olhamos para os céus. Há tempo de poder te alcançar. Há tempo de poder, ó Deus, segurar a tua mão. E em meio à dificuldade e angústia que nós podemos viver, nós podemos afirmar que a vitória virá. Não sei de que maneira virá. E essa é a beleza, e por isso nós te adoramos. Porque não sabemos como tu fazes, mas sabemos que tu faz. E faz bem. Ó Deus, se no nosso meio, ou em casa assistindo, ou em algum momento assistindo essa gravação no futuro, alguém está passando por uma angústia severa, uma aflição de alma, uma vontade de se matar, uma vontade de desistir. Senhor, toca agora, visita agora. Se há pessoas, Senhor, ó Deus, em meio a remédios e não conseguem largar, eles dão um paliativo momentâneo, mas eles não dão solução final, pois a solução final vem de ti. Ó Senhor, liberta. Ó Deus, tira as amarras espirituais. Cura, Senhor, essa alma. Cura essa ferida que gera tanta dor e aflição. Nós não temos força em nós. Nós não temos capacidade de solucionar. Nós não temos a capacidade, a inteligência para resolver problemas tão complexos que vivemos. E é por isso que nós entregamos a nossa vida a Ti. É por isso que Tu és a nossa esperança. É por isso que o Senhor é aquele em quem confiamos. O Senhor é aquele em quem nós deitamos no nosso travesseiro e descansamos, porque o Senhor cuida de nós. Ó Senhor, vai de encontro a todo aquele que está cansado e sobrecarregado, porque é a promessa que Jesus deixou, a certeza que Ele deixou, que Ele aliviaria o nosso fardo. Assim, meu Pai, visita cada família aqui. E eu tenho certeza que há familiares de pessoas que estão agora assistindo, que padecem desse mal desse século. Que o Senhor não permita que o inimigo ceife, que o Senhor não permita que o inimigo venha a destruir essa vida, porque eu sei que ela nos é preciosa. É um familiar, é um amigo, é uma pessoa próxima, e nós queremos ver essas pessoas curadas, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que não poderiam sair desse círculo de aflição. Só o céu pode mandar o socorro. Ó Senhor, assina um decreto de cura e entrega, Senhor, para cada um nesta noite que está vivendo um momento terrível. Assina o decreto. Ó Senhor, põe fim ao cativeiro. Põe fim, Senhor, a toda sequidão. E começa, Senhor, a jorrar a água viva. Começa a jorrar, Senhor. Começa a dar esperança. Começa a promover, ó Deus, um renovo. Começa, Senhor, a fazer o milagre que eu sei que o Senhor é perito em fazer. Dar vida e vida em abundância, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Agradeço a oportunidade, pastor, e que nós possamos viver aquilo que a palavra diz, que nós devemos viver, que nós possamos ter aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Se apegue à promessa, porque essa promessa não falha. Nós falhamos, mas ela não falha. Em nome de Jesus.